Imagine caminhar ao lado do Filho de Deus durante 3 anos. Ver cegos voltarem a enxergar. Ouvir um simples comando e o mar se acalmar. Presenciar mortos voltarem à vida. Sentar-se à mesa com Jesus. Ouvir seus ensinamentos todos os dias e testemunhar milagres que mudariam a história da humanidade. Agora imagine abandonar tudo isso por apenas 30 moedas de prata. Essa não é apenas uma história sobre traição. É a história de um homem que esteve tão perto de Jesus e, mesmo assim, se perdeu. Seu nome era Judas Iscariotes. Entre todos os homens da multidão, Jesus escolheu apenas 12 para serem seus discípulos. Judas estava entre eles. Ele recebeu a mesma oportunidade que Pedro, João, Tiago e os demais. Ouviu as mesmas palavras. Viu os mesmos milagres. Recebeu o mesmo amor. Nada indicava que aquele discípulo seria lembrado como o maior traidor da história. Mas existe uma verdade que a Bíblia nos ensina. Ninguém cai de um dia para o outro. Toda grande queda começa com pequenas escolhas feitas em silêncio. Judas era o responsável pela bolsa de dinheiro do grupo. Era uma função de confiança. Mas o Evangelho de João revela que ele roubava o dinheiro que era colocado nela. A ganância começou a crescer dentro de seu coração. Por fora, continuava parecendo um discípulo fiel. Por dentro, algo estava morrendo. O problema de Judas nunca foram apenas as moedas. Foi permitir que o amor ao dinheiro ocupasse o lugar que pertencia a Deus. Então chegou o momento decisivo. Os principais sacerdotes queriam prender Jesus, mas precisavam de alguém que soubesse onde encontrá-lo longe da multidão. Foi então que Judas tomou uma decisão que mudaria sua história para sempre. Ele foi até os líderes religiosos e perguntou: "Quanto vocês me darão se eu entregá-lo a vocês?" Eles responderam oferecendo 30 moedas de prata. A Bíblia registra que, a partir daquele momento, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. 30 moedas. Era o preço de um escravo naquela época. O Filho de Deus foi avaliado pelo valor de um servo comum. Mas a maior tragédia não foi o preço. Foi o fato de alguém acreditar que qualquer quantia poderia substituir a presença de Cristo. Naquela mesma noite, Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia. Mesmo sabendo exatamente o que Judas faria, Jesus lavou também os pés dele. Que cena impressionante! O Salvador ajoelhado diante do homem que, poucas horas depois, o entregaria. Jesus poderia ter expulsado Judas. Poderia tê-lo humilhado diante dos outros discípulos. Mas escolheu demonstrar amor até o fim. Durante a refeição, Jesus declarou que um deles o trairia. Os discípulos ficaram perturbados. Um, após outro, perguntava: "Sou eu, Senhor?" Judas também perguntou. E ouviu uma resposta que jamais esqueceria: "Você mesmo disse." Mesmo assim, Judas continuou com seu plano. Pouco tempo depois, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar. Enquanto ele buscava forças diante da cruz que se aproximava, Judas conduzia soldados e líderes religiosos até aquele lugar. Havia sido combinado um sinal. O homem que Judas beijasse seria Jesus. O beijo, símbolo de amizade, carinho e respeito, tornou-se o sinal da maior traição registrada nas Escrituras. Quando Judas se aproximou, Jesus olhou para ele e disse: "Amigo, é para isso que você veio?" Mesmo naquele momento, Jesus não o chamou de inimigo. Chamou de amigo. Essas talvez tenham sido algumas das palavras mais dolorosas que Judas ouviu em toda a sua vida. Jesus foi preso, levado para ser julgado, condenado à morte. Quando Judas percebeu o que havia acontecido, o peso da culpa caiu sobre ele. Ele correu até os sacerdotes, devolveu as 30 moedas e declarou: "Pequei, traindo sangue inocente." Mas os líderes responderam friamente: "Isso é problema seu." As mesmas pessoas que usaram Judas agora o abandonaram. É assim que o pecado faz. Promete satisfação, mas entrega vazio. Promete lucro, mas deixa apenas destruição. Naquele momento, Judas ainda tinha uma escolha. Poderia correr até Jesus.
Poderia buscar perdão. Poderia fazer o que Pedro fez depois de negar Cristo. Mas escolheu outro caminho. O desespero falou mais alto que a esperança. E sua história terminou de forma trágica. Existe um contraste marcante entre Judas e Pedro. Os dois falharam. Os dois pecaram gravemente. Os dois choraram. Mas apenas um voltou para Jesus. Pedro descobriu que a graça de Deus é maior que o pecado. Judas acreditou que seu erro era grande demais para ser perdoado. E essa foi sua maior tragédia. A história de Judas continua atual. Ainda hoje existem pessoas que trocam Jesus por dinheiro, por status, por orgulho, por prazeres passageiros, por escolhas que parecem pequenas, mas afastam lentamente o coração de Deus. A pergunta que fica é simples. Se alguém olhasse para as decisões da sua vida, conseguiria perceber que Jesus vale mais do que qualquer riqueza deste mundo? Ou existe alguma moeda ocupando o lugar que pertence somente a Cristo? Judas segurou 30 moedas por alguns instantes, mas perdeu a oportunidade de viver para sempre ao lado do Salvador. Que a história dele sirva de alerta para todos nós. Porque nenhuma riqueza, nenhum prazer e nenhuma conquista valem mais do que conhecer e permanecer com Jesus Cristo. E lembre-se, enquanto há vida, ainda existe oportunidade para arrependimento. A porta da graça permanece aberta para todo aquele que decide voltar para o Senhor. Até o próximo vídeo.